Pode parar tudo o que você está fazendo, porque o que aconteceu hoje no Maracanã é algo que vai ficar marcado na história. Mas não pelo placar, e sim pelo abismo que se abriu entre quem joga e quem ama esse clube. A bomba é a seguinte: o Flamengo atropelou o Madureira por 8-0, isso mesmo, uma goleada monumental, um massacre técnico. Mas o que se ouviu do apito final foi um grito que estremeceu as estruturas do estádio: time sem vergonha. É absurdo, é histórico e é vergonhoso ver um elenco ganhar de 8 e sair sob uma vaia que parecia de um rebaixamento. E para piorar, o lateral Alex Sandro deu uma entrevista na saída de campo que é o puro suco da soberba e do descolamento da realidade que essa nota oficial da diretoria já tinha adiantado. Ele simplesmente disse que é difícil controlar como a torcida vai torcer e que o mais importante é o que eles acreditam lá dentro. Nação, o Flamengo está pegando fogo e nem um 8-0 consegue apagar o incêndio da indignação. Vamos analisar essa fala do Alex Sandro, porque ela revela o DNA dessa crise que a gente está denunciando aqui todo santo dia. O cara chega na frente das câmeras, depois de 2 vices humilhantes na Supercopa e na Recopa, e fala que o grupo é experiente e que já passou por isso. Experiente em quê, Alex Sandro? Em perder título e achar que está tudo bem porque goleou o Madureira com um jogador a mais? Ele disse: "O que resta para nós é fazer o nosso trabalho dentro do campo. O problema é que o trabalho que vocês fizeram nas finais foi uma vergonha monumental. Essa goleada de hoje não é mais do que a obrigação de um elenco que custa bilhões contra um time que nem série tem. O torcedor não é bobo. O grito de time sem vergonha não foi pelo jogo de hoje, foi pelo caráter, pela falta de entrega nas horas que a coisa apertou. Vamos fazer um padding profundo aqui porque a gente precisa comparar esse cenário com o Flamengo que a gente conhece. Você já viu um time fazer 8 gols e sair xingado? Isso só acontece no Flamengo, porque a exigência aqui é diferente. O Alex Sandro falou que a torcida escolhe como quer torcer. Isso soou como um desprezo absurdo. É como se ele dissesse: gritem aí o que quiserem, a gente faz o nosso aqui e tchau. Isso é o resultado daquela nota oficial covarde que a diretoria soltou ontem. Os jogadores se sentem blindados. Eles acham que o torcedor é pressão externa. Você imagina um jogador da década de 80, um Leandro, um Moser, escutando o time sem vergonha depois de um 8-0 e não sair de campo com a cabeça baixa pedindo desculpas pelo que fez nas semanas anteriores? Mas não, o Alex Sandro saiu com um discurso pronto, político, frio como um gelo que não derrete nem no sol do Rio de Janeiro. E tem mais, nação. Ele falou que o ambiente para a final contra o Fluminense domingo vai ser o mesmo de sempre, que o elenco foi formado para ser campeão. É mesmo? Então por que não foram campeões da Supercopa? Por que não foram campeões da Recopa? Essa conversa de que quando não somos campeões, somos cobrados, é o maior clichê da história. O problema não é a cobrança, é a falta de resposta na hora da decisão. O Flamengo atropelou o Madureira porque o adversário entregou os pontos, porque tinha um a menos, porque o Maracanã é um templo que eles dominaram hoje tecnicamente. Mas e o coração? O grito da torcida foi um recado claro: não nos enganem com esses 8 gols. A gente quer é o título domingo. Se não ganhar do Fluminense, esse 8-0 vai ser lembrado como a maior cortina de fumaça da história do Carioca. Vamos questionar o que a torcida pensa, porque o que eu vi no estádio foi algo surreal. Tinha gente comemorando o gol e logo em seguida xingando a diretoria. Isso mostra que o divórcio que eu falei ontem está consumado. O Felipe Luiz pode ter conseguido rodar o elenco, pode ter dado ritmo para os jogadores, mas ele não conseguiu reconquistar a alma do torcedor. O ambiente está estremecido, está podre por dentro. O Alex Sandro tentou passar uma imagem de profissionalismo, mas o que a gente viu foi uma falta de empatia monumental. Ele disse que o mais importante é que eles estão acreditando no trabalho. Mas e a gente? Quem acredita nesse trabalho depois de perder tudo que disputou de grande até agora em 2006? Nação, presta atenção no perigo desse placar de 8-0. Sabe o que isso significa na prática? Nada. Golear o Madureira com um homem a mais é como ganhar no videogame no nível fácil e achar que tá pronto pra guerra. O que me deixa possesso é ver o Alex Sandro falar que respeitaram a outra equipe. Respeito, Alexandro, é ter ganho a Recopa. Respeito é não ter deixado o Corinthians dar volta olímpica na nossa cara. O grito de time sem vergonha que ecoou no Maracanã foi um choque de realidade para quem achava que ia sair de campo aplaudido por fazer o básico. O elenco está vivendo numa realidade paralela onde acham que o torcedor tem memória curta. Eles pensam que 8 gols contra um time minúsculo apagam a cicatriz de 2 taças perdidas em 3 meses. Quando o Alex Sandro diz que é difícil controlar a torcida, ele admite que o time perdeu a conexão com o povo.
O Flamengo virou uma máquina de bater ponto e ganhar salário, mas esqueceu que o combustível aqui é a paixão, não a estatística. Se eles entrarem contra o Fluminense no domingo com esse papo de que o grupo é experiente e já passou por isso, a gente vai ver o mesmo filme de terror. O 8-0 foi um treino remunerado. Domingo é que a gente vai ver quem tem vergonha na cara e quem só tem currículo. A narrativa de injustiça que eles tentam criar é nojenta. Eles se colocam como vítimas de uma torcida exigente demais. Exigente demais é o caramba! O Flamengo é o clube mais rico da América, tem um elenco mais caro e tem que ser cobrado sim. O Alexandro diz que justo ou não é assim. É claro que é justo, é mais do que justo. O que não é justo é a gente pagar o ingresso mais caro do Brasil para ver o time pisar na bola em final e depois querer aplauso contra o Madureira. Esse 8-0 foi um treino de luxo que não muda nada na hierarquia do que a gente exige. Se domingo o time entrar com essa prepotência contra o Fluminense, a gente vai ver mais um vexame histórico. O Felipe Luiz precisa entender que o grito de time sem vergonha foi para ele também, foi para o mistério dele, foi para a falta de diálogo que o GE denunciou, foi para a soberba de achar que está tudo sob controle. O Alexandro disse que vão se preparar como se prepararam para as outras finais. É disso que a gente tem medo. Se prepararem igual, vão perder igual. O Flamengo precisa de um choque de realidade. Eles precisam ouvir o que o povo está falando nas ruas, e não o que o iPad do analista de desempenho diz. A goleada foi linda no placar, mas foi vazia na alma. O Maracanã hoje foi o palco de um protesto disfarçado de vitória. Estamos diante de uma final de campeonato carioca, onde o Flamengo entra pressionado, mesmo vindo de um 8-0. Vocês têm noção do que é isso? Isso é a prova cabal de que o trabalho está em xeque. O ambiente que o Alexandro disse que é de foco no trabalho é, na verdade, um ambiente de tensão absurda. Se o Fluminense faz um gol cedo no domingo, o Maracanã vai virar um caldeirão contra o próprio Flamengo. E a culpa não é da torcida, não. A culpa é de quem trata o torcedor como difícil de controlar. A torcida do Flamengo não se controla, Alexandro. A torcida do Flamengo se respeita e se conquista. E vocês estão longe de conquistar o nosso respeito com essa entrevista medíocre. Nação, o momento é de vigilância máxima. Não se deixe enganar pelo placar elástico. O Flamengo continua em crise, o vestiário continua com problemas e a diretoria continua achando que nós somos palhaços. A resposta vai ter que ser no domingo. Ou é o título com autoridade ou a casa vai cair de vez. A gente não quer mais ouvir que o elenco foi formado para ser campeão. A gente quer ver o troféu na Gávea. Chega de conversa fiada, chega de escantear o torcedor. O Flamengo é grande demais para essa postura pequena de jogador que acha que 8-0 no Madureira apaga um incêndio de uma Recopa perdida em casa. Conclusão. Em resumo, o Flamengo goleou o Madureira por 8-0 no Maracanã e garantiu a vaga na final do Carioca contra o Fluminense, mas saiu de campo sob fortes vaias e aos gritos de time sem vergonha. Na saída de campo, Alexandro minimizou o protesto da torcida, afirmando que o foco é apenas no trabalho interno e que o grupo está preparado para a final de domingo, mesmo sob uma pressão que parece não ter fim após os vexames recentes. E aí, nação, você concorda com o grito de time sem vergonha, mesmo depois de uma vitória por 8-0? Ou acha que a torcida passou do ponto hoje no Maracanã? A entrevista do Alexandro foi sincera ou foi mais uma demonstração de soberba desse elenco que se acha intocável? Comenta aqui embaixo com toda a sua visceralidade, porque aqui a gente não se cala nem com goleada. E se você não quer perder nada dessa preparação para a final e as notícias diárias e verídicas do nosso Mengão, se inscreva agora, ativa o sininho e vem com a gente porque o Flamengo é nosso e a gente cobra até o fim. Tamo junto e vamos Flamengo!